Alô, galera de cowboy, tudo de boa? Então, hoje eu vou contar para vocês sobre as vezes que Deus me protegeu e foi uma proteção bem insana, sabe? Ele muitas vezes fez isso, me deu uma proteção bem insana, até mais do que muitas pessoas. Não vou dizer a maioria, mas mais do que muitas. Lembrando, gente, isso não significa que eu sou melhor que os outros, não significa que eu sou mais, não. Eu tenho um motivo pelo qual ele fez isso e eu vou contar para vocês esse motivo no final do vídeo. Mas então, para quem não sabe, eu já corri risco de ser preso, de ser espancado, de acontecer coisas muito ruins comigo. E Deus me protegeu. Não significa que eu nunca tenha passado por dificuldades, que eu nunca tenha passado perrengues, por outras coisas. Mas é que Deus deixava até um certo ponto. Ele não deixava passar desse ponto, sabe? Das coisas que eu passei na vida. E eu vou contar para vocês duas dessas histórias, né? A primeira, que eu não lembro, né? Meu pai que conta isso, né? Que quando eu era pequeno, né? Tinha um monte de cachorro aqui na casa do lado, cachorros bravos, inclusive. Ele hoje em dia eu não vejo mais, eles provavelmente devem ter falecido. Eu acho que eles faleceram. A moça que morava aí nem mora mais, mas eles estavam lá. Aí esses cachorros fugiram dessa casa e vieram me morder. Meu pai literalmente pegou um bastão e ficou assim, e ficou em guarda para me proteger. Os cachorros simplesmente fugiram, mano. Eles fugiram de medo, sabe? Não acredito que foi o bastão do meu pai. Eu acredito que foi algum anjo, alguma coisa que estava lá que eles viram que me protegeu, sabe? Porque, enfim, eu não acho que o cachorro ficaria com medo de uma pessoa com um bastão, sabe? Eu não acho, sabe? Posso estar enganado, mas eu não acho. E a segunda vez, que foi mais recente, essa eu até lembro bem, lembrando, essas não são as únicas histórias. Tem muitas outras aí que vocês nem têm ideia, né? E coisa que eu já errei, tá? Eu já errei sem intenção. Mas enfim, a outra história que eu quero contar é que eu fazia karatê há um tempo atrás, né? Aí eu parei de fazer, deixa eu ver, acho que foi em 2021, se não me engano. Eu fiquei, tipo, comecei em 2016, sim, eu fiz 5 anos de karatê, eu parei de fazer em 2021. Mas o que que acontece? Quando eu tava indo pro karatê, eu tava lá, tipo, meu no branco e tal, e tudo, tava de chinelo. Era um dia chuvoso, então eu tava de guarda-chuva. E na hora que eu tava, na hora que eu tava na rua, que eu tinha que virar pra atravessar pra ir pro dojo, bem na hora assim, eu vi um clarão assim enorme. Eu pensei, nossa, mano, um raio caiu em mim, sabe? Tipo, ou próximo de mim, né? Tipo, porque eu vi um clarão assim enorme, sabe? Tipo, um clarão branco, mano, uma luz assim muito forte. E assim, é, eu acho que, tipo, um raio ou caiu em mim ou caiu próximo de mim naquela hora. Só que eu não senti nada. Eu não senti nada. Eu não queimei, não deu cicatriz, nada, mano. Eu simplesmente continuei andando e fui pro dojo. E eu não senti nada, sabe? Eu percebi o absurdo, mano. Um raio cai em mim ou próximo de mim e eu fico lá de boa, sem sentir nada. Que é isso, hein? Que é isso, hein? E assim, essas duas histórias servem para mostrar a proteção que Deus tem comigo, né? Aí, tipo, eu via essa proteção de Deus, sabia que ele estava me protegendo bastante. E aí eu ficava pensando, eu ficava me questionando, Deus, por que você me protege tanto? E com as outras pessoas você não faz o mesmo? Tem pessoa que é presa, que é espancada, às vezes até, às vezes alguém até, enfim, é, tira a vida dela, sabe? Eu ficava perguntando, Deus, por que você faz isso comigo, mas não faz com as outras pessoas? Por quê? Aí eu obtive a resposta de um ex-pastor, agora ele era ex-pastor, né? Mas era um pastor que era amigo meu. Ele falou que, olha, Isaac, isso depende do plano dele. E realmente, né? Se Deus tem um plano para você, ele vai fazer, ele vai te proteger para que aquele plano aconteça. Igual foi com Jesus. Vocês acham mesmo que Jesus não correu risco de vida e Deus protegeu Jesus porque ainda não era a hora dele fazer o sacrifício? Teve, mano. Teve. Então, para que fique bem claro, dependendo do plano que Deus tem para você, ele vai te proteger. Isso não significa que você pode agir de qualquer forma. Não é isso que eu estou falando. Mas sim que você vai ser protegido caso o mal tente passar do ponto. Caso o mal tente extrapolar, aí Deus vai lá e não, freia o mal. Sabe? E isso pode acontecer, né? Dependendo do plano dele, acontece, sabe? Foi isso que aconteceu comigo, né, em várias das minhas situações e que pode acontecer com vocês, sabe? Na verdade, acontece com vocês.
A única diferença é o nível que isso acontece. Porque dependendo do plano, às vezes ele tem um plano maior para uns e menor para outros, né? Não significa que eles tenham menos importância, mas sim que não envolve tantas coisas, sabe? Não envolve enfim, tantos objetivos, é mais no ordinário do que no extraordinário, essas coisas assim. E depende do plano dele para ele te proteger. É isso, gente. Fiquem com Deus.